Com a provável queda da taxa de juros a Selic ao fim do ano, como é que ficam então os fundos imobiliários? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? Então foi reforçado hoje, né, a questão aqui de redução da taxa de juros com com o Galípolo e o Aquino entrando aqui no Banco Central. Inclusive o mercado vê que a missão deles, de ambos, é exatamente forçar ainda mais essa redução para estar acontecendo. A redução já estava aí muito no foco do Banco Central, todo mundo querendo saber quando vai reduzir. A taxa de juros subiu muito, está em 3,75 há algum tempo e a perspectiva é que já começa a reduzir. Quando? Aí fica a grande dúvida. Será que é no dia 2 de agosto já começa aí a redução ou será que é na próxima? Essa é a grande dúvida do mercado, mas o fato é que a redução está muito próxima. A gente vê o IPCA, que ajuda muito nisso, vem reduzindo, porém há de se destacar que essa inflação ainda vai dar uma subidinha, que ela está menos de 4, vai dar uma subidinha para depois começar a cair e aí de repente ficar numa estabilidade, né? Vamos ver o que o mercado está falando aqui. Então o Banco Central atualizou o relatório Focus e eu acessei para ver o que o mercado está esperando então do IPCA e da taxa Selic. Para 2023, a inflação, eles esperam que aumente cerca de 1% do que ela está hoje anualizado, que ela vai para 4,98. Na minha opinião, é até um pouquinho maior que isso, tá? Enfim, mas não é muito longe não. Enquanto a taxa Selic, eles esperam em 12, na minha opinião, deve ficar exatamente entre 12 e 12,25, alguma coisa desse tipo, é bem provável. E nos anos sequentes, a inflação vai caindo para 3,92, para 3,60, para 3,50 nos anos posteriores. Ou seja, eles estão falando que o IPCA vai dar uma aumentada nesse ano, no anualizado, depois vai reduzir, voltando para os mesmos patamares que ela está hoje, praticamente, e aí ela vai praticamente lateralizando com umas quedas suavezinhas, né? Enquanto a taxa Selic, a perspectiva é só de queda, vai para 12 nesse ano, 9,50, 9 e 8,5 praticamente. Então a tendência aqui da taxa Selic é uma sequência de queda. Isso aqui é a visão do mercado aqui em relação à IPCA e à taxa Selic. Dando uma olhada no MXRF11, que vai ser um dos que vai nos representar como deve comportar-se aqui os fundos imobiliários de papel a primeiro momento, nós temos aqui um PVP de 1,06, 6% acima do valor patrimonial. Na minha opinião, é um pouco esticado aqui para um fundo imobiliário de papel. Não deveria se pagar acima de 1, né? Mas enfim, 6% acima, isso por conta da valorização de 26,5% e um dividendo bastante interessante para um fundo relativamente seguro, quando a gente compara com outros aqui, bem mais arriscados e um yield não tão diferente assim, né? Então, é um custo-benefício que o mercado está gostando. A gente tem aqui os dividendos dele que vem subindo ao longo dos vários anos, com algumas oscilações ao longo do caminho. No último ano, também oscilou e também subiu, né? Então, essa que vem acontecendo. Nos últimos 10 anos, ele bateu o IPCA e o CDI. Nos últimos 5 anos, ele bateu o IPCA e o CDI. E nos últimos 2 anos, ele bateu o IPCA e o CDI. Então, foi muito bem aqui o MXRF11, enquanto o IRDM11, outro exemplo que nós vamos pegar, nós temos aqui então um PVP bem ali no preço, né? Uma valorização um pouquinho negativa, um yield um pouquinho maior, inclusive, né? A gente tem então um dividendo que oscilou mais, e aí tem uma questão de estar em queda, né? O mercado não gosta quando a tendência muda, né? Enquanto o MXRF11 está numa tendência de aumentar, aqui está numa tendência de queda. E será que vai manter essa tendência? É isso que a gente tem que observar, porque você observa que quando a tendência muda, o mercado vai e pune as cotações e o dividendo também acaba diminuindo. Quando a tendência se reverte, as cotações sobem também. Então aqui nos fundos imobiliários o que acontece muito é cotação seguir os dividendos, né? Então por isso que é importante te ver para onde vão esses dois fundos como exemplo aqui que eu vou dar uma olhadinha, né? Para onde vão os dividendos deles. A gente tem aqui a comparação do IRDM com o IPCA, bateu o IPCA, bateu o CDI, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos não temos histórico, e nos últimos 2 anos ele perdeu do IPCA e perdeu do CDI, né? Tanto o IRDM11 quanto o MXRF11, eles são fundos imobiliários de papel. Então, quando você vai analisar um fundo imobiliário de papel, o que eu vou ver agora é o que você tem que fazer no seu, tá? Vou usar os dois como exemplo, vou aprofundar um pouquinho mais no MXRF11.
você vai entender, é diferente o comportamento dos fundos imobiliários de tijolo. É totalmente diferente, tá? O fundo imobiliário de tijolo, nós já vamos dar uma passadinha, é muito diferente a realidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver então o que tem aqui, né, dentro do RRDM, né? Então a gente tem aqui, ó, indicadores de inflação, IPCA, IGPM, olha só, compõe aqui, ó, mais de 60%, vamos assim dizer, do fundo. Então mais de 60% é só na inflação, hein? A gente tem aqui outros que são outras cotas de fundo, então 21% a gente não tem que entrar em detalhe, acho que nem vale muito a pena nesse momento, só estou dando uma passadinha aqui, mas seria bom você ver cada um desses fundos aqui dentro, mas vamos falar que é diversificado, né? E aí nós temos então CDI, que é apenas, ó, 15% arredondando, né? Então é muito pouco, apenas 15% do fundo imobiliário RDM está realmente voltado ao CDI. Então ele está no melhor momento de alta do CDI, ele está sendo punido agora. Então quando essa Selic realmente começar a cair, não vai impactar em praticamente nada o IRDM, né? Não vai impactar ele porque ele tem pouca coisa no CDI. Eu não preciso nem entrar muito nas contas porque é muito pouquinho. O IPCA, a tendência que nós vimos lá é um pouquinho de queda, mas é meio que neutro, e vale destacar o ponto também, né? Na verdade, inflação, eu vou abrir um parênteses aqui que eu acho que nem todos vão entender, mas eu não vou detalhar muito, senão vai ficar confuso, mas eu gosto de olhar da seguinte forma, parênteses aberto, CDI eu gosto de olhar como uma rentabilidade verdadeira, que é CDI menos a nossa inflação, mais a taxinha extra, essas taxinhas aqui, você vai investir numa debênture, eu não invisto, mas se você for, realmente o que você está ganhando é aquela taxinha a mais, né? Se for aí, debênture incentivada. Se for com imposto, você tem que tirar o imposto também, né? Enquanto o IPCA, como é que é? Ele é essa taxinha extra, menos o próprio IPCA, porque o IPCA só está se repondo a inflação. Então, o IPCA, na verdade, é essa taxinha aqui. E, obviamente, se tiver uma taxa a pagar, que é aquele imposto ou outra coisa aqui, você também tem que reduzir daqui e reduzir daqui. Por isso que o Tesouro IPCA mais alguma coisa, ele vai te pagar aquele mais alguma coisa que é a taxinha, menos a própria inflação, na teoria, e menos o imposto, inclusive o imposto que se cobra diante da própria inflação. Enfim, isso aí é uma outra história, fecha parênteses. E agora vamos falar do MXRF11. A gente pode observar que o MXRF11 ele tem mais exposição ao CDI, ou seja, está surfando um pouco mais essa onda, e com a Selic, com a tendência de queda, ele tende a sofrer um pouco mais. 35% do book é CDI, é bem mais aí do que o IRDM, mas ainda assim bastante tranquilo, né? O IPCA ainda é a maior fatia com 48%. Índice de inflação, tem mais um pouquinho de IGP, mas também tem aqui um pouquinho do CDI, né, e tem os outros fundos imobiliários, que é um mix, né, uma misturada aiada. Então a gente vê que ele tem mais exposição ao CDI, mas não é tanto assim. Mesmo assim, a gente vai fazer umas continhas de padaria para vocês entenderem o quanto poderia ser o impacto. E não poderíamos deixar de destacar as subscrições. Então o MXRF11 ele vem fazendo aqui uma subscrição buscando captar mais recursos. Porém, a gente já bate o olho que a maioria é IPCA, olha só, tem 2 CDIs aqui, mas é só 100 milhões. Essa subscrição é de 500 milhões. Então ele vai aumentar mais a sua exposição ao IPCA. Então é bastante interessante isso, e esse CDI aqui tem uma taxinha até aqui interessante, né? Então, observe esse tipo de comportamento também das subscrições. Essa subscrição de 500 milhões é um pouco representativo para o fundo, já que ele tem um patrimônio total de 2,27 no momento que eu tirei ali do investidor 10, tá? Estou fazendo uma continha de padaria aqui, o quanto representa o CDI aqui que tem no MXRF11 com essa taxinha aqui bonita, média, né? Que representa 35% do book. Quanto representaria em dividendos? Eu não poderia utilizar da forma inteira, porque é 35%. Então vamos reduzir tudo para 35%. Então, contando aí o valor patrimonial de 10,06 na cota, aí representaria um dividendo de 58 centavos bruto com a taxa Selic. Eu não estou nem usando CDI, estou usando CDI que é um pouquinho maior, de 13,75. Isso no ano, tá? Então no ano representaria isso. Mas óbvio, eu estou falando bruto. Tem taxa, tem comissão, tem administração, tem não sei o quê. Então
Não é bem assim, né? Então, tô fazendo uma conta bem porquinha, só pra gente ter uma noção. E com essa noção, a gente entende que pagando um dividendo de 100%, que fosse tudo bruto no cenário maravilhoso, sem custo, com a Selic, com essa taxinha aqui, nos daria 58 centavos por ano. Com a redução da Selic, nos representaria uma queda aqui, ó, de dividendos, que daria mais ou menos na conta de padaria aqui, 1 centavo por mês, tá? Então não é muito, você vê, 1 centavo por mês não é tanto nesse cenário aqui, bruto, óbvio, é líquido, então é menos de 1 centavo por mês. E outra, temos a subscrição, então é menos que 1 centavo por mês. Então assim, é pouco mais de meio centavo por mês, 0,07 centavo, então é pouca coisa que pode estar impactando em dividendos essa redução de 13,75 para 9,5. Obviamente, pode ter um decréscimo maior conforme vai continuando a cair essa taxa de juros aqui, vai impactando mais ainda o fundo imobiliário, mas ele também está fazendo outras subscrições que vão amenizando essa situação toda. E também vale destacar que eu também não levantei esses fundos aqui que ele tem, né, à parte. Seria interessante para a gente ficar um pouquinho mais preciso. Mas de qualquer forma ficou bem nítido que tem sim uma tendência de queda nos dividendos do MXRF11, mas é tão pouquinho que talvez até a subscrição dê uma boa compensada aí, dependendo das taxas médias que ele for estar adquirindo nessa subscrição, ao qual eu não analisei a fundo o valor. Eu estou falando em termos de impacto do que nós teríamos hoje, tá? Já no caso dos fundos imobiliários de tijolo, como por exemplo o BTLG11, a realidade é diferente. Com a queda da taxa de juros, a economia tende a dar uma aquecida, e aí aos poucos vai aquecendo aqui a procura por imóveis, então tende a se valorizar. Ainda mais quando a gente fala do BTLG11, por exemplo, que é um fundo imobiliário de logística, e muitas empresas aqui que têm imóveis de logística são empresas, por exemplo, do varejo, e elas precisam estar ali no last mile, né, para entregar e tudo mais, tende a dar uma aquecida, mas óbvio, tem várias empresas e todas elas aí tendem a melhorar nesse cenário aqui de Selic reduzindo, mas tem que ver a economia de modo geral como é que vai ficar aí no longo prazo. O fato é que as cotações já sobem bastante, PVP de 1,05, no caso do fundo imobiliário de tijolo não é tão preciso assim o PVP, como a gente pode dizer no papel que é aquilo e aquilo mesmo, mas ainda assim não pode ignorar, né? É o que a gente tem para analisar o termo de custo é o PVP, não tem métrica mais interessante ao meu ver de ver do que o PVP e o que, obviamente, o que o gestor está fazendo. Você vai ter que analisar cada gestor. Será que ele vai fazer subscrição aí abaixo do valor patrimonial? É uma pena, é uma desgraceira isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter. O dividendo também, obviamente, né? Ver as subscrições e tudo mais. Então, um dividendo aqui de 8,70, uma valorização de 15%, um PVP de 1,05 ainda é bastante aceitável, né? O HGLG11 ó, já é talvez o premium aqui em termos de fundos imobiliários, é 1,08, já está bem aqui no limite, né? Mas também o melhor fundo imobiliário talvez, né? Já vem de uma recuperaçãozinha após a queda com a questão da subscrição, tem uma valorização de 12% aqui no ano. E aí quando vamos, por exemplo, para imóveis de shoppings, também não é tão diferente, né? Aquece a economia, os imóveis tendem a melhorar um pouco mais aqui a procura em relação a shoppings, mas ainda assim também shopping é bastante resistente no Brasil, né? Então a gente vê, ó, mas ó como subiu aqui. É mais mesmo com a questão ainda da recuperação da pandemia. Isso aqui foi devagar a recuperação, né? Ficou ainda um resquícios aí do mercado, deixando o fundo muito barato. Agora ele está a 0,97, já não tem tanto desconto assim, né? O caso aqui do exemplo do MAL 11 subiu 27,3% neste período de 12 meses. E quando a gente olha a rentabilidade, olha o BTG-LG11, ele nos explica tudo aquilo que a gente precisa saber de um fundo imobiliário de tijolo. Os últimos 5 anos, ganhando e ganhando lindo aqui do IPCA e da Selic, mas quando a gente pega o curto prazo, olha só, perdendo até mesmo do IPCA, né, o que não seria tão comum, e perdendo do CDI também, porque o CDI aumentou bastante agora recentemente e aí pune um pouco os fundos imobiliários, aí inclusive ele estava com uma cotação ali um pouquinho mais alta que os fundos imobiliários de papel, por exemplo, aí teve essa correção e aí ele cai no curto prazo, por isso que não deve olhar o curto prazo, no 5 ele supera e supera lindo, e quando você olha os 10, olha que interessante, perde feio até da taxa de juros e perde do IPCA, por quê? Porque trocou o gestor. Eu não falo que o gestor é muito importante. Esse gestor aqui nesse período só fez besteira, né? Então era um gestor que mudou, agora entrou a BTG e as coisas melhoraram muito. Então isso aqui foi cagada de gestor. Olha como é importante gestor, né?
Então, o que o BTLG nos mostrou é que a Selic, quando aumenta, realmente impacta nos fundos imobiliários de tijolo, mas no médio, longo prazo você vai ganhar da inflação e da taxa de juros, a não ser que o gestor faça besteira. No caso aqui já trocou o gestor, é por isso que eu tenho o BTLG 11, senão não teria, né? No HGLG11 já é mais tranquilo, olha só. 5 anos ganhando aqui tranquilo com 90% de valorização do IPCA e do CDI. Nos últimos 10 anos ganhando também de valorização do IPCA e do CDI, né? Porque eles não teve gestores fazendo besteira. E nos últimos 2 anos aí ele perde aqui um pouco do CDI por conta exatamente do que eu falei, né? Aumentou a taxa de juros, aí deu uma pressionada. Mas vale destacar também o seguinte, que a CDI aqui parece ser bruta, né? Sem imposto. E é uma desvantagem que os fundos imobiliários, os dividendos são livres, isentos de impostos. O CDI você não vai conseguir essa taxa aqui, pelo menos não no Tesouro Direto. Então é uma comparação um pouco injusta, né? É mais legal a gente sempre comparar com o IPCA, o que eu mais gosto de comparar. Aí uma 11 a gente vê também a realidade, né, do impacto aí da pandemia. Os 5 anos impactou legal, por isso que o fundo ainda estava sofrendo para passar, mas voltou a passar tanto IPCA quanto CDI, nos últimos 2 anos voando ainda mais, né, tal melhor que todos, porque foi uma recuperação, foi o comprar ao som dos canhões, comprou ao som dos canhões, uma 11, agora os FIIs de shopping disparando aqui, né, nos últimos 2 anos melhor que qualquer outro fundo de tijolo. E nos últimos 10 anos aí não tem histórico suficiente. Mas isso aqui, essa rentabilidade dos 3 fundos nos mostra muito de como funciona o mercado imobiliário de fundos de tijolos. Considere se tornar membro do canal. Com R$ 7,99 você tem acesso a planilhas de preço teto de diversas ações e também tem vídeos exclusivos. Obrigado, deixa o like e até o próximo. Valeu!